Olá, meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite a todos. Muito grato pela vossa presença, pela vossa participação aqui neste nosso encontro das quartas-feiras em formato de doutrinária. No momento nós temos 3 tipos de encontro que nós realizamos. Às segundas-feiras nós fazemos o nosso Evangelho no Lar, utilizando como base os ensinamentos do Cristo no Evangelho segundo o Espiritismo. Às quartas-feiras nós escolhemos um tema, nós já temos um escopo de temas a serem trabalhados, e aos sábados ou nos domingos nós fazemos um estudo das obras do despertar da consciência espiritual. Então, muito grato por estar aqui contando com a vossa presença, para então seguirmos com nossos estudos, com nossos esclarecimentos, e com a sua presença nos alegra muito, nesse momento que a gente necessita estar conectando, estar nos aproximando dos nossos irmãos, para nos fortalecermos espiritualmente e, dada seja a permissão da espiritualidade superior, que a gente possa também auxiliar os irmãos, da medida do possível, a estar encontrando o seu caminho. Ok? Então, nesse momento, para nós, é muito gratificante a vossa presença aqui. Hoje o tema que nós vamos estar trabalhando, a respeito do despertar da consciência espiritual, vamos falar um pouco sobre família. Nós já iniciamos, já tem 2 semanas que nós iniciamos falando sobre o nosso planejamento encarnatório. Então falamos sobre o que seria o planejamento da encarnação, e no segundo momento nós falamos sobre as provas e expiações, que seriam justamente os nossos compromissos junto ao nosso progresso, e quais que seriam as situações, nós não poderíamos dizer dificuldades pura e simplesmente, mas quais seriam as situações que nós iríamos enfrentar. Então, passado esse momento, nós vamos falar agora sobre vínculos parentais, vínculos de parentesco, antipatias e simpatias, com aquelas pessoas com quem temos compromissos carnais, e também vamos estar abordando aqueles que nós não temos vínculos carnais, mas que nós temos um vínculo que muitas vezes são vínculos que marcam a nossa existência. Então, antes de iniciarmos a nossa abordagem, eu gostaria de agradecer à espiritualidade superior por estar aqui nos apoiando, por estar aqui nos amparando e nos dirigindo na realização deste trabalho, e que nós tenhamos a permissão e tenhamos esse auxílio, certo de termos, para então conduzirmos da melhor forma, para então conduzirmos de forma satisfatória, esclarecedora e bem tranquila este nosso encontro, ok? Bom, então, nós sempre trazemos à tona os momentos atuais que nós estamos vivendo, que nós estamos visualizando perante as pessoas, e as suas realidades íntimas, E o que nós percebemos ao longo de toda a história da humanidade, mas agora até, nesses últimos anos, a gente tem percebido um aumento significativo nas relações truncadas entre parentes carnais, pais e filhos, irmãos e irmãs, tios e tias, e nos demonstra isso, esses momentos atuais, onde nós percebemos uma quantidade, diversas situações em que pessoas, irmãos nossos, vêm enfrentando uma série de problemas, inclusive psicológicos, emocionais, espirituais, íntimos, relativos à dificuldade de existência dentro de um mesmo teto, sob o mesmo teto, muitas vezes em um ambiente hostil. E por que nós visualizamos essa realidade hoje em tantas famílias, envolvendo tantas pessoas, que muitas delas até acabam cometendo suicídio, quando não chegam a esse ato extremo, desenvolvem ansiedade, desenvolvem depressão, síndrome do pânico, não conseguem estabelecer com as famílias uma relação saudável. Mas por que será que isso acontece? Onde está a raiz dessa realidade? No primeiro momento, nós precisamos entender a necessidade
da reencarnação e desses personagens que fazem parte da nossa existência. Quando nós olhamos sobre o nosso prisma íntimo, nós somos os atores principais da nossa vida e não é diferente. Porém, cada membro, cada pessoa que nesse momento ocupa o espaço material, que está encarnado aqui no nosso planeta, também se enxerga como protagonista, se enxerga como pessoa principal na sua trajetória, e assim o é de fato, né? Porém, nós temos os coadjuvantes, nós temos os atores participantes da história de cada um. Aqueles que estão mais próximos, aqueles que se localizam nos cercando da hora que nós nascemos até a hora que nós desencarnamos, em muitos casos é o natural, são os nossos familiares carnais, ou então aqueles com quem temos um vínculo muito forte, né? Às vezes um tio, né? Um primo, avós, que não deixa de ser também vínculos carnais. Então o primeiro ponto que nós precisamos entender é que na nossa peça teatral, no nosso curso, né? Na nossa obra, esses atores que estão conosco, estabelecemos juntos um compromisso de existirmos juntos, de coexistirmos, para que pudéssemos juntos sanarmos questões, sanarmos pendências, sanarmos débitos e então conseguirmos desatar uma série de amarras, desatarmos uma série de grilhões, rompermos uma série de grilhões que nos aprisionam, para então conseguirmos galgar outros passos. Porque todos nós sabemos que quando estamos amarrados a uma determinada pendência, a um determinado entreveiro, a um determinado dilema, por mais que nós avancemos em um estágio, aquela situação sempre retorna para nos cobrar a resolução e então conseguimos de uma forma definitiva avançarmos. Então nós não conseguimos evoluir espiritualmente, e quando nós falamos em evolução espiritual, nós estamos falando de depurar sentimentos, depurar emoções, nós estamos falando em clarificar situações obscuras, se nós não conseguimos tratar com esses que estão próximos de nós essas mesmas questões. Questões relativas a perdão, questões relativas à indulgência, à colaboração, questões relativas a consolo, a fraternidade, a confiança, não é? Então, a nossa existência material é um exercício, e aí entra no critério, voltando ao vídeo que nós fizemos na semana passada, provas e expiações, a convivência em família está interligada entre provas e expiações também. Então, o primeiro passo que nós precisamos de fato entender e termos consciência é de que as pessoas que fazem parte do nosso círculo, por mais perniciosas, por mais nocivas, por mais humilhante que seja a situação, são aquelas com quem nós traçamos um compromisso de existência para tratarmos essas questões de pendência, ou então para seguirmos de braços dados, desde que nós tenhamos com essas pessoas um vínculo de extrema afeição, de extrema fraternidade. Da mesma forma que nós percebemos, como eu citei no início, exemplos de familiares, exemplos de irmãos, pais e filhos, mães e filhos, algumas questões envolvendo irmãos. Da mesma forma que nós temos relações verdadeiramente intempestivas, hostis, violentas até, de chegar ao ponto de haver homicídios, de haver crimes, de haver abusos, nós temos, por outro lado, relações extremamente sadias, relações de profundo companheirismo, de profunda fraternidade, e que nos coloca em uma situação de questionamento. Por que nós encontramos em uns irmãos, muitas vezes até uma família que, por exemplo, tenha 3 ou 4 filhos, você sempre tem, é normal que exista aquela preferência por um ou por outro, às vezes até dos próprios pais, né? E nós vamos explicar isso um pouco mais à frente, quando nós entrarmos no critério das simpatias e antipatias.
Então é normal que existam isso, por quê? Porque o vínculo não é carnal. O vínculo é espiritual. A nossa afeição não vem daquela existência. Eu não estou me afeiçoando a um ser que eu vi ali pela primeira vez. Eu estou me afeiçoando, está redespertando no meu íntimo um sentimento fraterno, um sentimento de amor por alguém a quem eu conheço há milênios. Alguém que na troca de olhares a gente já consegue compreender desde muito pequeno. Da mesma forma existe o contrário, relações que desde muito cedo, desde muito jovenzinhos, já demonstram que existirão ali relações conturbadas. E de onde é que nascem essas relações conturbadas então? Tanto uma quanto a outra, tanto relações simpáticas quanto relações não tão simpáticas assim, e muitas vezes até violentas, chegando ao ponto até de haver inimizade entre os irmãos, inimizades entre pai e filhos, e além de inimizades, crimes. Para nós compreendermos essas relações até então inexplicáveis do ponto de vista da matéria, porque não existe fundamento, não existe razão para esta antipatia gratuita ou esta simpatia tão avassaladora, que não seja explicado pela pluralidade das nossas existências, pelo nosso planejamento de vida espiritual. Quando nós nascemos materialmente, nós já sabemos quem serão, lógico que na nossa mente material, no nosso cérebro espiritual, e para a nossa consciência espiritual isso também estará oculta de certa forma, nós temos já certos quem serão os nossos professores. E aí nós falamos de pais, nós falamos de irmãos, nós falamos de filhos, né? Então, nós já temos isso definido. A verdade é que nós somos filhos do Pai Criador. Nós somos um espírito temporariamente encarnado em um corpo junto a pessoas que também são espíritos imortais, filhos do Pai Criador. Todos temos esse vínculo, todos temos essa conexão. Por isso que nós dizemos, somos irmãos, porque temos a mesma origem. Origem essa, a criação divina. Então todos nós temos, queiram as pessoas ou não, acreditem ou não, e aí não é questão de crença, é questão de tomada de consciência, que a cada um será dado algum momento, nós temos o DNA espiritual, a centelha divina, porque nós somos filhos oriundos daquele Pai. E ao longo da nossa trajetória, desde os primeiros passos, no despertar dos nossos instintos, no despertar dos nossos sentimentos e sensações, no clarear da nossa consciência, e é isso que nós estamos construindo, ampliando, nós nos deparamos com entidades, com espíritos que nos auxiliaram, e então estabelecemos com esta vínculos de confiança, ou nós criamos inimizades com as quais nós criamos vínculos kármicos de controvérsia. Então os espíritos não se afastam daqueles com quem se estabelecem vínculos kármicos. O que é isso? É a lei de causa e efeito. É a lei kármica, é a lei do reequilíbrio, a lei de causa e efeito. Então uma ação gera uma reação. E em se tratando do mundo espiritual, o que seria uma ação gerar uma reação? Qualquer ação que eu produzo, eu deverei arcar com as consequências daquela ação. Eu não sou obrigado a agir, mas eu sou obrigado a arcar com as consequências daquela ação, caso eu a tenha tomado. Então, na medida em que eu promovo o bem a um outro irmão, em um determinado momento,
eu estabeleço com aquele ali uma relação que eu vou ter como consequência, como efeito, uma reciprocidade daquele espírito e uma recompensa vinda do céu. Uma recompensa vinda, quando eu falo do céu, não é do céu específico, mas da espiritualidade superior. Ao passo que, se eu falho com aquela pessoa, se eu cometo um ato que venha a prejudicá-la, eu na verdade estou prejudicando a mim, porque eu estabeleci com aquela pessoa um vínculo kármico que muitas vezes eu não queria criar, aquela pendência, e eu vou ter que reparar aquele erro. É a lei do reequilíbrio. Nada fica sem ser tratado. E então, todas essas construções, e nós somos espíritos antigos, nós somos espíritos que já temos uma vivência de alguns milênios pelas costas aí, nós já tivemos com os nossos pais, nós já tivemos com os nossos irmãos, com os nossos tios, com os nossos avós, com os nossos filhos, em outras tantas encarnações. Nós já tivemos com esses que nos são caros ou com quem temos um vínculo de ódio muito grande, outras existências agora, baseado no que ocorreu, baseado no que se sucederam no que se sucedeu nessas encarnações anteriores, e muitas vezes encarnações que já passaram de milênios, até porque a vida espiritual não é cartesiana, muitas vezes não existe prazo para a reparação, para a expiação. Então nós temos exemplos de pais que tiveram filhos que odiaram profundamente o nascimento daquele filho, ou então abusaram daqueles filhos, ou vice-versa, filhos que abusaram, que aprisionaram, que humilharam, que subjugaram os pais, e que muitas vezes as pessoas de fora não conseguem compreender que tamanha selvageria é aquela, tamanha atrocidade foi cometida. E o mundo espiritual explica, não justifica, mas explica a origem daquele mal, a origem daquela reação. Vínculos mal estabelecidos, negativos, muitos deles vínculos nefastos, de espíritos em outras existências. E no momento em que houve o desencarne de ambos, se reencontraram no plano espiritual, muitas vezes inicialmente levados pelos obsessores, por espíritos devotados a fazer o mal, para que ali naquele campo espiritual ainda permaneçam travando a guerra. Em determinado momento, o sofrimento provocado foi tão grande que se arrependeram, buscaram um auxílio de forma desesperada, obtiveram o seu socorro atendido, porque se arrependeram de forma sincera, e foram perdoados, porque o arrependimento é a primeira etapa para o resgate, para a reconciliação, para o restabelecimento. Na medida em que houve esse resgate, esses espíritos passaram por um processo de esclarecimento do que ocorreu, revisitaram situações e conseguiram, em uma situação agora já mais civilizada, se reencontrar. E então estabeleceu-se olha, precisamos resgatar isso, nós temos esse vínculo e nós fomos convencidos de que precisamos resgatar aparar estas arestas. E então definem, dadas as falhas que foram cometidas, dados os crimes ou os erros cometidos, que se faça um reajuste daquela situação, de modo a restabelecer o equilíbrio, porque não é o universo que restabelece, existe a lei universal.
Mas quem provocou o mal será o responsável por reconstruir o bem em cima daquele mal feito. E então decidem, como um acordo, retornar para estabelecerem no campo terrestre, que é o campo de reeducação espiritual, não é o campo de punição, ao contrário do que muita gente pensa. A vida material não é uma vida punitiva, é uma vida reeducativa. E então esses espíritos retornam muitas vezes como irmãos, como pais e filhos, como primos. E aí nós podemos traçar um exemplo, para que fique mais claro para os nossos irmãos e irmãs. Imaginemos que uma família, ou duas pessoas, brigaram e lutaram por uma posse de terra, uma herança. E um chegou ao ponto de matar o outro por causa daquela herança, ou envenenou, né? Ou subjugou de alguma forma. Quando os dois se reencontram, aquela disputa parece até que não encerrou-se ainda, e de fato não se encerrou. O que eu falo é em termos da questão material, né? Aquela disputa daquela terra, daquela posse, ficou para trás, porque aquilo estava vinculado à matéria, mas aquilo foi levado para o campo espiritual. E lá, mas só que houve um homicídio, houve um crime. E então, no processo de resgate, aquele que foi assassinado diz: olha, você me assassinou, e eu vou lhe perdoar, mas nós vamos voltar, e eu preciso que você cuide de mim, para que a gente reconstrua essa relação. E aí voltam dois irmãos que em determinada situação vão precisar passar por esse momento de cuidar-se. E então muitas vezes acontece a mesma coisa. Os pais daqueles dois irmãos que renasceram com aquela pendência, com aquele mal, com aquele histórico de rancor inexplicável, com aquele histórico de repulsa inexplicável. Então os pais morrem entristecidos porque os filhos continuam, brigaram, e os pais morrem e ficam com aquele remorso. E é a hora de daquele que cometeu o crime, proteger aquele, cuidar daquele que ele matou. Mas ele, pela índole ainda não trabalhada, pelo aquele sentimento, por aquele comportamento, aquela questão moral ainda não resolvida, ele volta a cometer o mesmo ato de novo, ele volta a massacrar, e aí volta a ter problema de herança de novo. E aí eles retornam àquele cenário que vivenciaram na encarnação ou outras encarnações. E à medida que isso vai se repetindo, para os espíritos que cometem o mal, aquela existência começa a se tornar muito mais conflituosa. Então resgatar o mal começa a se tornar mais complicado, chegando a um ponto de permanência tão grande cometendo o mal, que esses espíritos começarão a ter o seu progresso atrasado. E eles vão começar realmente a frequentar de forma mais consistente o plano inferior. Começarão a estar muito mais envolvidos pelo histórico de crimes, igual a gente vê na matéria, né? Aquela pessoa que tem um histórico, que tem a ficha corrida, podemos assim dizer, que tem a folha corrida, elas... Observe o quão é difícil para aquela pessoa se libertar daquele comportamento, porque é algo que se repete constantemente, se torna um hábito, e ali vai cravando no DNA espiritual, vai se cravando na personalidade, no eu verdadeiro daquele espírito ali, vai começando a ser contaminado. E aí o que é necessário acontecer? É necessário que aquele espírito seja trabalhado de uma outra forma, e ele vai ter que estar entre espíritos da mesma natureza dele, com a mesma maldade, com as mesmas índoles, e ele começará a sofrer aquilo ali. É lógico que eu explico isso daqui não de uma forma cartesiana, mas é um exemplo do que pode acontecer. Então ele começa a vivenciar aquilo ali, ele começa a ser maltratado, ele começa a ser agredido,
ele começa a ser subjugado, começa a ser humilhado, ele já se veste como pai, ele já se veste como alguém que precisa do apoio, ele já começa a ser traído, e então ele vai vivenciando o outro lado. Então ele não aprendeu na educação do amor, ele vai começar a aprender na educação da dor, e aí o sofrimento vai ser muito maior. E em muitos casos ocorre inclusive de haver o degredo de serem transferidos para mundos mais primitivos, onde ainda não existem leis, onde a lei que impera é a lei do mais forte, onde ainda existem situações de ditadura, situações de profundas injustiças, para que as pessoas comecem a refletir de fato que não estão de acordo com aquilo ali. Então, se aconteceu comigo, é como o nosso Mestre Jesus nos ensinou, né? Não façais com o seu irmão aquilo que não gostaria que fossem feitos a ti. E assim se vão construindo essas relações. Por outro lado, nós temos relações extremamente positivas de irmãos espíritos evoluídos, já naquela relação entre eles, que prosseguem juntos e vão levando por onde passam experiências de amor e de fraternidade muito grandes, experiências de elevação, tal como nós podemos, por exemplo, perceber com os apóstolos de Jesus, com irmãos que muitas vezes vêm até com caracteres físicos, irmãos gêmeos idênticos, e que são verdadeiramente irmãos gêmeos idênticos até nos sentimentos. Quando um sente que não está bem, o outro pode estar em qualquer lugar do mundo, ele vai sentir a mesma coisa, estão sempre se falando, existe um vínculo incrível, né? Então hoje o que nós percebemos é que as pessoas não conseguem olhar para dentro de si para perceberem que o que elas estão passando nas suas existências, dentro das suas famílias materiais, se não estão bem, precisam parar, precisam refletir, remover totalmente o orgulho que cerca, a vaidade, eu não erro, não sou eu, meus pais são horríveis, aquela casa é um inferno. Baixar um pouco essa agressividade íntima consigo mesmo, observar que é um ser espiritual em evolução, capaz de errar, capaz de acertar, da mesma forma que os outros, e tentar travar com esses um diálogo, um vínculo, uma trégua, para que então consigam reestruturar as relações, até porque por trás de todo o coração amargo com os outros existe uma amargura muito pior consigo mesmo. Então todas aquelas pessoas que são muito ranzinzas, que são muito fechadas, que são muito aborrecidas, que são muito impacientes, na verdade é uma reação externa a um conflito, a uma turbulência muito grande interna, e precisam também ser ajudadas. E aí quando você junta dois espíritos com as mesmas características, com as mesmas agressividades mútuas, então muito dificilmente haverá conciliação, mas é preciso que um dos lados tenha essa noção e tenha essa iniciativa de restabelecer a paz, de restabelecer pelo menos a trégua. E o primeiro passo é evitar as agressões, evitar permanecer nas agressões, potencializar aquilo, se remover da posição de vítima, porque é chegada a hora de cada um de nós percebermos que nós não somos vítimas de coisa nenhuma. Não existe injustiça nesse universo, porque se existisse nós estaríamos aqui condenando a perfeição de Deus. Nem transitória existe injustiça. Então é preciso encerrar com os erros e se colocar em condição, em posição de trégua e de reconstrução das relações, porque isso precisará ser feito. Observe o quanto você sofre
o quanto um parente, um amigo, alguém que você conhece sofre. Olha a dor que permeia nesse cara, nessa pessoa, por essas relações conturbadas com parentes. E muitos deles nós sabemos o destino, acabam se envolvendo em drogas, porque lá vão achar no primeiro momento amigos, mas ali é tudo por interesse, porque na verdade existe a questão imediata da aceitação, mas depois existe toda a cobrança. Existem aquelas pessoas que vão nos acolher e muitas vezes as pessoas dão as costas. Então, as pessoas que estão dentro do nosso lar, com quem nós viemos, por piores que sejam, não é porque dizer assim, olha, pronto, de agora para frente nós vamos ser amigos. Não. A reconstrução vai levar o mesmo tempo, ou às vezes até mais, do que levou a destruição. Se você levou 10, 20, 30 mil anos ali conflitando, você vai levar uma existência, diversas existências até você sanar todas as questões. Todas as questões. Agora será necessário dar o primeiro passo. Então, parar de cometer as agressões, as ofensas, as sabotagens, os boicotes, é o primeiro passo. Ah, mas o outro lado não está reagindo dessa forma, não estou sendo correspondido. Aí não é problema seu. Aí já não é mais problema individual seu. Aí já é escolha do outro lado. Respeite a escolha do outro lado. Cuide da sua. A gente não tem condição alguma de controlar o que vem de fora. A gente só consegue controlar se nós tivermos muito boa vontade aquilo que vem de dentro. Aquilo que é nosso. Aí nós temos total controle. Agora, se nós não estabelecermos essa vontade preponderante, tudo vai permanecer durante um longo tempo e os sofrimentos só vão se agravar. Então o primeiro passo é esse. Estabeleça primeiro uma trégua individual. Eu me entendo, eu percebo o que está acontecendo, eu percebo onde eu estou errando, porque eu não sou vítima de nada, eu sou coparticipante disso tudo e eu preciso dar um passo pela minha evolução, pelo meu crescimento. Agora, o que o outro lado vai fazer, o que os outros parentes vão fazer, aí eu já não posso, eu posso ajudar, se assim for me solicitado. É difícil? Claro que é, porque existe muito rancor, existe muita mágoa. Mas os rancores e as mágoas são desdobramentos do complexo de inferioridade, de um complexo oculto de culpa por saber que tem responsabilidade e pela síndrome do vitimismo. Todos esses fatores juntos estão vinculados a uma origem única, que é a origem do egoísmo. Então, achar que é fácil não vai ser. Achar que eles que têm que tomar ação, você vai ter que tomar também. Cada um deverá tomar a sua parte da ação. Não esperar, não, eu não vou tomar frente porque foi ele que me agrediu, foi ele que me ofendeu, eu não vou me rebaixar. Então, com esse pensamento, estamos mostrando que o orgulho, que a vaidade, eu não vou me dobrar, como se nós fôssemos superiores a alguém, né? A ponto de acharmos que nós não devemos nos dobrar. E o que seria se dobrar? Tentar reencontrar o caminho da liberdade, tentar romper com esses grilhões, sanear a alma, sanear a consciência desses sentimentos tóxicos. Seria isso? Se for isso, é isso mesmo, é se dobrar. Jesus nunca pronunciou a palavra egoísmo como sendo um ensinamento. Sejam superiores, se coloquem superiores. Ele foi o espírito mais evoluído que já pisou nesse planeta aqui. E veio montado no lombo de um jeguinho, vestindo uma túnica,
andando entre os leprosos, andando entre as prostitutas, os bêbados, sendo subjugado. Mas foi com essa mesma essência, foi anunciado milhões e milhões de anos, milhares de anos anteriormente pelos profetas. Jesus foi anunciado para a terra quando não existia sequer vida espiritual na terra. Jesus já era responsável pela espiritualização do planeta. Daí você vê a amplitude dessa bondade, desse Espírito. E ele em nenhum momento nos disse: você deve se manter ereto perante aqueles que estão lhe cobrando perdão, que estão lhe cobrando outra postura. Em nenhum momento ele usou a palavra mantenha-se ereto, mantenha-se orgulho. Uma existência com dezenas, com mais de 10 bilhões de anos de existência. Então, se ele, que é o nosso maior exemplo, agiu desta forma, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos seguir o exemplo de quem? Do nosso vizinho, que nos orienta a sermos orgulhosos? Da nossa consciência, que ainda somos espíritos infantis? Negativo. Olhemos para os nossos irmãos, mesmo aqueles que estão nos testando, com os olhos da fraternidade. É um exercício difícil, E é esse exercício que nós estamos aqui tentando fazer. Então, o compromisso que nós estabelecemos com esses irmãos carnais, com esses pais ou com esses filhos, é um compromisso de reeducação. É um compromisso de resgate, de reestruturação da paz. E não cabe-nos mais esperarmos um minuto sequer para que a gente possa orar, pedir a Deus força e sabedoria para nós reconstruirmos esta nossa relação. Olhe para os seus próximos, olhe para os seus carnais, seus irmãos, parentes carnais, como sendo irmãos em Cristo, irmãos universais. Aqueles que estão contigo ao longo de diversas encarnações e assim permanecerão. Mesmo que você esteja galgando passos, se essas pendências não forem tratadas, você não conseguirá avançar. Permanecerá estacionário até que essas questões sejam pelo menos tratadas e encaminhadas. Que nós tenhamos essa sabedoria, que nós tenhamos esse esclarecimento e sejamos dignos do Pai que nós temos, do Mestre que nós temos, para que nós possamos, enfim, fazer parte deste reino onde somente a paz e somente a fraternidade imperam. Fiquem com Deus, um grande beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser.